dia, amigos e amigas da CVX. Nós vivemos um tempo quaresmal por excelência, né? Nesses tempos de pandemia, de Covid-19. Estamos na nossa peregrinação no deserto, no nosso êxodo, um tempo de quaresma, como eu disse, por excelência, de purificação, de penitência e também de conversão. Né? Na teologia, a gente sabe que interpreta os 40 dias, o número 40 na Bíblia, né, como um tempo intenso de preparação para algum acontecimento salvífico que está por vir. E eu acho que é nessa perspectiva que a gente tem que encarar essa quaresma que estamos vivendo. Hoje, ao contrário de tudo isso, né, a nossa sociedade contemporânea prega muito o conforto, né, foge de tudo que é desconfortável, do sofrimento, né, e a gente é preciso que a gente viva esse tempo de recolhimento, de confinamento dentro de casa para a maioria de nós, né, como um tempo difícil, mas um tempo na perspectiva do Cristo crucificado. Não se trata aí de masoquismo, de querer sofrer por sofrer, mas reconhecer que os nossos recursos são finitos, né? Que a nossa existência tem limitações. Eu diria que para viver esse Cristo ressuscitado na Páscoa que queremos, é preciso viver, né, esse tempo de cruz, como o que nós estamos vivendo nesse momento. Eu não sei, muitos de vocês também estão, assim como eu, lendo e rezando o Retiro Quaresmal de Itaici, e no dia de ontem falava um pouco disso, né? Reconhecemos ainda que só poderemos ver o elevado se verdadeiramente estivermos dispostos a nos rebaixar com ele. Ele se rebaixou para nos elevar. Então, resumindo, para viver a Páscoa é preciso que a gente passe por esse tempo de preparação, por esse tempo de quaresma. E estou chovendo no molhado, assim que vocês já sabem disso, mas a gente vive especialmente esse ano de uma maneira intensa. Me lembro também de São João da Cruz, né? Andei lendo algumas coisas sobre ele, que fez um poema sobre a noite escura, acho que muitos de vocês já conhecem, e ele dizia que quando tiver algum aborrecimento e desgosto, lembra-te do Cristo crucificado e cala-te, né? Ele dizia. Então eu acho que é nessa perspectiva do Cristo crucificado que a gente tem que olhar para esse tempo de reclusão e de penitência, né? E olhar sobretudo, não numa perspectiva só individual, mas sobretudo naquele Cristo crucificado que a gente encontra nas pessoas que sofrem, nos mais frágeis, nos que não têm sequer um lar para poder se abrigar, como a maioria de nós tem, né? Que está vivendo esse momento de confinamento dentro de casa, mas tem pelo menos um lugar para poder estar, e muitos não têm. Papa Francisco nos fala também que é um tempo especial a quaresma para exercitar a caridade, né? Portanto, cuidemos da nossa saúde com as preocupações que temos vivido, que temos recebido das autoridades sanitárias, mas também, sempre que possível, vamos lembrar daqueles que não têm opção, né, de se cuidar como nós. A gente precisa exercitar nesse tempo de quaresma essa solidariedade. Também olhar um pouco sobre uma perspectiva positiva, né? Tem coisas positivas em toda essa questão do confinamento dentro de casa aí, né? Forçado. Aqueles que podem, né? Porque tem muitos membros da CVX que estão tendo que trabalhar, né? Mas aqueles que podem ficar dentro de casa, o tempo de reclusão também está sendo um momento de convivência familiar mais intenso, né? De estar mais próximo dos filhos, né? Principalmente nós que vivemos em cidade grande, temos uma vida de muita correria, né? E às vezes falta um pouco de tempo de dar atenção para aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Então que sirva esse tempo também dessa aproximação. É tempo também de se reunir com a nossa comunidade CVX de maneira virtual, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Desculpe a introdução longa, mas a gente não pode deixar que esse tempo de afastamento do convívio social se traduza em não reunião das comunidades. Então eu estou vindo aqui para lembrar, para divulgar, né, que existem hoje ferramentas tecnológicas que nos permitem nos reunir com a nossa comunidade de pertença através de uma maneira virtual. Eu sei que muitas já estão fazendo isso, não é novidade, estou chovendo no molhado para algumas, mas muitas ainda estão temerosas de adotar essa prática, né? Então a gente não pode em 2020 deixar a CVX, né, cair o ritmo das nossas reuniões. Vamos nos manter ligados, né, pelos meios digitais. Me lembro de São João Paulo II, quando ele era Papa, que dizia que a evangelização nova precisa de novo ardor, novo método e novas expressões. Então é nessa perspectiva do João Paulo II, que dizia que a gente tinha que usar métodos novos na evangelização, que a gente pode utilizar esse ambiente digital para reunir nossas comunidades.
Eu sei que muitos de nós têm resistência em relação a essas ferramentas, né, digitais. Essa parafernália tecnológica assusta um pouco, parece uma coisa muito difícil, acha que não é da nossa geração. A maioria da CVX tem mais de 50 anos, os membros da CVX têm mais de 50 anos, e para alguns pode ser um pouco desconforto não estar familiarizado. Mas sempre tem alguém em casa mais jovem ou mais acostumado com essas ferramentas digitais, ou algum amigo que pode ajudar. E vocês vão ver que depois de usar umas 2 ou 3 vezes, você vai ver que é bem fácil e vai superar essa tentação, né, já que a gente está falando de quaresma, né, essa tentação do mau espírito de querer te colocar medo para se reunir enquanto comunidade, né? Então, a equipe de comunicação da CVX aqui, a gente andou pesquisando algumas ferramentas que pudessem ajudar as comunidades nesse sentido, né? E a gente traz alguns elementos aqui. O primeiro delas, ou talvez o mais popular aplicativo, o WhatsApp, né? O WhatsApp, para quem não sabe, permite fazer videoconferência em grupos, porém tem uma limitação de apenas 4 pessoas por videoconferência, o que seria um limitador importante para a maioria das nossas comunidades. A gente procurou também o Zoom, que é uma ferramenta que eu gosto muito, bem estável, com excelente qualidade, com bastante recursos, mas tem um inconveniente de limitar a 40 minutos a reunião, que também seria um limitador importante. Para que a gente tivesse um tempo ilimitado de reunião, a gente precisaria contratar o plano pago deles, né? Aí a gente pensou ali de contratar pelo menos uns 5 ou 10 anfitriões para as reuniões ocorrerem ao mesmo tempo, mas ficou um pouco caro. A gente até pensou em investir esse dinheiro, porque é um dinheiro para a própria comunidade, mas a gente acabou descobrindo que, em relação custo-benefícios, existem outras alternativas que são gratuitas e que vão nos atender bem. Tinham também outras plataformas, Vex, TeamViewer e Jitsi, mas ou eram pagos ou eram em idiomas que não o português, que a gente entendeu que era um dificultador. A gente acabou por recomendar a vocês, aqui não vai nenhuma propaganda, ninguém está ganhando nada com isso, mas vocês fiquem à vontade para usar o método e a ferramenta que quiserem, mas a gente acabou por entender que as duas mais adequadas para a reunião da comunidade seria o Skype, que muitas comunidades já usam, né, em reuniões, é preciso que você tenha o aplicativo, e o Hangout da Google, né? O Hangout é o seguinte, só quem está convidando, que está fazendo propondo a reunião é que precisa ter conta no Google, né? Mas os outros membros que vão participar da reunião não necessariamente. Você pode, por exemplo, agendar uma reunião, criar um link, né? É possível fazer isso. Cria um link, manda por e-mail para as pessoas que você quer que participe da reunião, depois cada um vai lá, clica naquele link e já abre a reunião dentro do navegador do seu computador, não precisa nem instalar nada. Agora, se você for usar o Hangout no tablet ou no celular, aí sim você tem que baixar o aplicativo, que é bem simples, né? É gratuito, assim, da mesma maneira que você fez para baixar o WhatsApp, lembra? Então, eu acho que é isso. Dá para você se reunir, dá para você compartilhar textos pela tela do computador, dá para você montar chats online, enfim. Eu acho que a gente precisa se reinventar para manter o ritmo das reuniões e não deixar a peteca cair, né, na nossa CVX. E já que a gente está falando de reunião de CVX, já quero aqui deixar uma sugestão, né? A gente no mês passado, em fevereiro, se eu não me engano, nós já estamos em abril, né? Em fevereiro a gente enviou um material aí sugerindo que as comunidades estudassem, que é um pouco as iniciativas e as estratégias para a CVX em 2020. Então seria muito bom que vocês pudessem, né, os coordenadores receberam por e-mail, que vocês pudessem dar uma olhadinha aí, de repente conversar ou montar uma reunião em cima disso. Quem não tem, quem esqueceu, não sabe onde colocou, só avisar pra gente que a gente manda de novo, tá bom? E eu queria deixar aqui como final uma mensagem de esperança também, né? A gente está atravessando esse deserto, a gente está nesse tempo de preparação quaresmal, mas chegará a Páscoa, chegará o tempo de alegria. É importante que a gente viva isso com resignação, com perseverança e, sobretudo, no espírito de conversão e de solidariedade, tá bom? Que o Cristo ressuscitado, que vive em nós e que no tempo litúrgico iremos celebrar em breve, nos abençoe, tá bom? Uma boa reunião para todos e estamos aqui se precisarem de alguma coisa. Obrigado.